Bem-vindos a mais uma aula de gramática da língua portuguesa, curso completo, preparatório para concursos, inclusive concurso de oficial de justiça. Se você está chegando aqui ao nosso curso por conta desse concurso, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Para você aproveitar realmente este curso da melhor maneira, é importante que você tenha o PDF dessas aulas, tá? Ou o Word, para que você tome nota das memorizações e para que você faça os treinamentos. Este curso é composto de treinamento, memorizações e tudo que você precisa. Para conseguir o PDF, para conseguir o Word dessa aula, entre em contato, explica isso direito concursos@gmail.com ou através do nosso WhatsApp 19994025573. O valor é bem acessível, apenas R$19,90. É um curso completo. Vai ser disponibilizado inteirinho aqui para vocês aqui no nosso canal. Vamos embora para mais uma aula? Vamos lá então. Olá pessoal, bem-vindos de volta. Explica isso direito concurso, professor Arcângelo aqui, mais uma aula de sintaxe, muito importante para concurso público, né? Dominar aí. Estamos passando num curso, isso não se trata apenas de aula, né? Dicas, se trata de um curso completo de gramática, importantíssimo para você que presta concursos, para você dominar e entender os assuntos e não apenas guardar informações que são apenas informações e não conhecimentos. E vamos falar dessa vez sobre sujeito inexistente, tá aí na tela para vocês. Sujeito inexistente ou oração sem sujeito. Mas antes, vamos repassar a memorização aqui? Vamos lá então. Vamos lá, sujeito simples, pessoal, uma só palavra ou um só núcleo. Sujeito simples, uma só palavra ou um só núcleo. Sujeito composto, mais de um núcleo. Sujeito composto, mais de um núcleo. Sujeito oculto ou elíptico, né? É aquele que não está expresso, não está escrito, mas é facilmente identificável. Sujeito oculto ou elíptico é aquele que não está expresso, não está escrito, mas é facilmente identificável. Sujeito indeterminado, verbo na terceira pessoa do plural, I mais C, TI mais C. Sujeito indeterminado, verbo na terceira pessoa do plural, I mais C, TI mais C. Verbo intransitivo, sozinho, é aquele que está sozinho ou somente acompanhado por advérbio, não é, pessoal? Verbo intransitivo, aquele que está sozinho na oração, fora o sujeito, né? Lá no predicado eu estou falando. Então, verbo intransitivo é aquele que está sozinho no predicado ou somente, apenas acompanhado por advérbio. Verbo transitivo, nós temos o direto e o indireto. O verbo transitivo direto é aquele que segue o paradigma, ou seja, o modelo do verbo comprar. Quem compra, compra alguma coisa ou compra alguém, né? Verbo transitivo direto, pessoal, segue o paradigma de comprar. Quem compra, compra alguma coisa. Verbo transitivo indireto já segue o paradigma de gostar. Quem gosta, gosta de alguma coisa. Há a presença da preposição, embora nem sempre seja a preposição de. Quem crê, crê em alguém ou em alguma coisa. Quem assiste, assiste a alguma coisa, não é? Esses verbos também são transitivos indiretos. Por fim, verbo de ligação é aquele que liga o predicativo do sujeito ao sujeito. Verbo de ligação liga o predicativo do sujeito ao sujeito. Tem até exemplos aí para vocês. Muito bem. TD mais C sempre tem sujeito. TD mais C sempre tem sujeito. Se eu tiver um I mais C e um TI mais C, sujeito é indeterminado. Mas se eu tiver um TD mais C, sempre tem sujeito. Muito bem, pessoal, memorizado aí, sujeito inexistente ou oração sem sujeito, é a mesma coisa. Quando que isso ocorre? Ocorre com verbos chamados de impessoais, tá? Verbos impessoais são aqueles que não admitem um sujeito, uma pessoa atuando
ativamente sobre o verbo. Então, a ausência do sujeito, ela ocorre quando esse verbo impessoal aí, que não admite uma pessoa, é o verbo da oração. Agora, não confundam, por favor, sujeito indeterminado, porque existe o sujeito no sujeito indeterminado. Nós só não conseguimos determinar quem seja o sujeito. No sujeito inexistente ou oração sem sujeito, nós não temos sujeito, não existe ninguém realizando aquela ação. Olha os exemplos. Choveu sem parar o dia todo. Ninguém chove. Nada, a chuva chove. Não, chove simplesmente. Anoiteceu. Anoiteceu simplesmente. Fez muito frio, né? O verbo fazer, quando indica, né, tempo decorrido e também fenômenos aí da natureza, eles também têm sujeito inexistente ou oração sem sujeito. Fez muito frio ontem, oração também não tem sujeito. São verbos impessoais, tá? Quais são esses verbos impessoais? E isso é importante aqui pra gente, tá? Verbos impessoais são, anotem aí que é memorização, viu, pessoal? Haver, fazer, o verbo ser em determinada circunstância e o verbo chover, mas não apenas chover, né, pessoal? Chover, nevar, ventar, trovejar, são todos chuviscar, são todos verbos impessoais. Então, memorização, haver, fazer, fazer, ser, chover. Haver, fazer, fazer. Eu costumo falar duas vezes o fazer, porque nós temos fazer tempo decorrido e fazer como fenômeno aí da natureza, tá? Então, haver, fazer. O verbo ser é quando indica tempo, data e hora, tá? Se eu falar assim, são 6 horas da tarde, era dia de festa na fazenda, era uma vez, quando a gente conta história, oração sem sujeito. E chover, nevar, ventar, trovejar. Ok, então? Acrescentando aí mais conhecimento para vocês. Inclusive, nós vamos até destacar esses verbos aqui, porque são importantes para vocês, né? Haver, fazer, que pode ocorrer 2 vezes aqui na memorização, se vocês quiserem. O verbo ser, haver, fazer, fazer, ser, e o verbo chover, que vai lembrar não apenas o verbo haver, fazer, né? O verbo chover, que não vai lembrar apenas chover, mas também nevar, ventar, trovejar, vocês já entenderam, tá certo? Muito bem. Verbos que denotam, então, fenômenos da natureza. Lembrando, está na página 86 de vocês, tá? Veja o exemplo aqui, ó. Anoitecia, chuviscava, fazia frio. Então, esse aqui está naquela categoria, né, do verbo haver, como faz frio, e chover. Lembra da memorização? Haver, fazer, fazer, ser e chover. Verbo haver significando também existir, ocorrer e acontecer. Observem. Há plantas demais, ou seja, existem plantas demais. Se o verbo fosse existir, pessoal, por exemplo, existem, plantas seria o sujeito da oração. Como o verbo é haver e não existir, mas é haver significando existir, então o sujeito é inexistente, oração sem sujeito. Assim como acontece aqui nos exemplos acima, né? Havia barões e baronesas na festa. Ou seja, existiam barões e baronesas. O sujeito aqui também é inexistente, verbo haver, significando existir. Houve brigas, significando ocorrer, acontecer, né? Aconteceram brigas. Na oração aconteceram brigas, claro, brigas seria o sujeito. Mas como o verbo é o haver, o sujeito é inexistente, ou seja, oração sem sujeito.
Outros casos, ó, o verbo haver, fazer e o verbo ir quando indicam tempo decorrido. Não é apenas o verbo ser, né, quando indica tempo decorrido. Haver, fazer e ir também, né? Morava no Rio havia uns 10 anos. Ou seja, aqui, ó, morava no Rio é ele. Aqui, pessoal, esta oração tem sujeito oculto ele. Mas havia uns 10 anos nesta oração, aqui são duas, nesta oração não há sujeito, ok? Tempo decorrido, o verbo haver. Faz 20 anos que não a vejo, a mesma coisa aqui, ó, tenho duas orações. Que não a vejo, o sujeito aqui sou eu, o sujeito oculto eu, mas não é aqui que a gente quer analisar. É isso aqui, ó, faz 20 anos e não fazem 20 anos. Por quê? Porque aqui o sujeito é inexistente no faz 20 anos. Assim como havia uns 10 anos, é sujeito inexistente também. Vai para uns 15 anos que não bebo cerveja. Ó, vai, ou seja, verbo ir, né? Então tem duas orações. Bebo, aqui sou eu, o sujeito dessa oração, eu bebo, eu não bebo. Mas nessa oração aqui, ó, tem o verbo ir. Vai para, significa faz 15 anos que eu não bebo. Então, sujeito inexistente, mesmo sendo o verbo ir. Mas ele quer dizer faz 20 anos. Ok? Outro caso aí, já mencionei anteriormente, com o verbo ser, né, na indicação de tempo em geral. Olha só, era, verbo ser, né? Era o inverno mais duro da década. Já era tempo de voltar à cidade natal. Eram 15 de março quando chegaram. Aqui, quando chegaram, é outra oração, né? Ok? Então, eram 15 de março. Aqui, sujeito inexistente ou oração sem sujeito. Verbo ser, indicando tempo, data, hora, tempo decorrido. Então, lembrem só, em memorização, hein? Para oração sem sujeito, haver, fazer, ser, ou até mesmo o verbo ir, e chover, para lembrar de chover, ventar, nevar. Anotem a memorização aí. Muito bem, treinamento agora, pessoal. Vamos lá, em que consiste isso? Vocês vão sublinhar o verbo, não é? Então, sublinhando o verbo, e vamos identificar os sujeitos presentes nessas orações. Se for o caso, façam uma pausa aí para vocês completarem o exercício. Depois, aperta o play e vem comigo. Voltando aí, né, pessoal? Ó, era, fez, houve, fez. Aqui eu tenho duas orações, tá? Consertaram e gostar. Muito bem. Professor, como é que você sabe? Calma, pessoal. Às vezes vocês não vão saber separar as orações aqui, mas isso fica para mais para frente, vocês vão conseguir, tá? Era dia de festa na fazenda. Olha o verbo ser indicando o tempo aqui, né? Então o sujeito é inexistente, oração sem sujeito. Magali fez bolo. Quem fez bolo e brigadeiro? Magali, ó, sujeito simples, pessoal. Nem sempre quando tem o verbo ser vai ser oração sem sujeito. Nem sempre quando tem o verbo haver vai ser oração sem sujeito. É só naqueles sentidos que a gente explicou para vocês nessa aula. Fez muito frio, no sentido, né, de fenômeno aí da natureza, aí sim, o sujeito inexistente. Pessoal, não confundam sujeito indeterminado com oração sem sujeito, sujeito inexistente, tá? Houve ao verbo haver, no sentido de ocorrer, acontecer, sujeito inexistente, ou seja, oração sem sujeito. Faz 23 anos ontem. Ó, verbo fazer indicando tempo decorrido, sujeito inexistente aqui. Agora, quem que não aparecia? Ela, que é o sujeito simples, ela. Consertaram a pia da cozinha. Tá falando aqui quem consertou a pia? Não. O verbo está na terceira pessoa do plural, o sujeito é, olha só, indeterminado, não inexistente, hein? Quando o verbo na terceira pessoa do plural inicia a oração, o sujeito é indeterminado. Gosta-se da boa vida. Olha o C aqui. Quem gosta, gosta de alguma coisa. O verbo é TI. TI mais C, sujeito indeterminado. Certo, pessoal? Tranquilo, né? Olha aí, hein, pessoal.
tem bastante exercício, né? Na página 88, né? Depois, nós vamos tratar de um outro assunto, mas vamos lá. Página 88 aí você tem mais treinamento. Eu vou interromper essa aula aqui porque fica na próxima aula só esse treinamento. E aí você já reserva um dia, um horário para fazer essas questões a hora que você quiser e depois você assiste a aula a hora que você quiser sobre esse treinamento aqui de sujeito, tá certo? Combinados aí? Ótimo então. Tchau, tchau. Até a próxima aula.